Oi, gente, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Nós vamos dar continuidade ao assunto sobre classes gramaticais variáveis, que foi interrompido, né? Nós paramos, aliás, nós já vimos o substantivo, o artigo, o adjetivo, o numeral, o pronome. Sistematizamos todo o conhecimento, nós vimos a função de cada um, nós vimos os tipos de cada um, nós exercitamos isso nas atividades em sala de aula, mas foi interrompido por conta da circunstância que estamos vivendo e hoje nós estamos retomando a última classe gramatical considerada variável, que é o verbo, ok? Vamos lá, para que o vídeo não fique tão longo, essa aula ainda vai ser gravada com o mesmo assunto, ok? Verbo, o que é que se tem em mente, né? O que vem a ser verbo? Não é uma novidade para vocês que chegaram, né, a essa série, não é uma novidade, mas a gente vai repetir esse conteúdo porque ele é importante, é imprescindível que ele seja visto também nessa série. Verbo é uma classe gramatical, minha gente, de forma geral, é uma classe gramatical que vai indicar ou que vai expressar uma ação, um estado, não um estado Pernambuco, ok? Mas um estado de espírito, ou também um fenômeno da natureza. Uma dica para você identificar se a palavra é não verbo é você conjugando, é você conjugar essa palavra. Por exemplo, por que eu não posso conjugar a palavra caneta? Por que caneta, aliás, não pode ser considerado um verbo? Porque caneta não pode ser, eu não posso dizer da seguinte forma, eu caneta, tu caneta, ele caneta. Então, caneta nunca vai ser verbo. Uma palavra para ser verbo, ela tem que ser conjugada. Conjugada em quê? Em uma das pessoas do discurso. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Lembram? Pois é. Verbo é a palavra que expressa ação, que expressa estado e que pode também expressar um fenômeno da natureza. Por exemplo, né, chover. Neste momento está chovendo. Ação de chover, ação, chover, não é chuva, é chover. Chover é um verbo, porque indica um fenômeno da natureza, ok? Falar é um verbo, não é uma ação? Não expressa uma ação? Então, toda ação, toda palavra que indica uma ação, que expressa uma ação, é um verbo, ok? Estar, permanecer, ficar, continuar, parecer, ser, ok? Também são considerados verbos. Por quê? Porque indicam um estado de espírito, ok? Vamos lá. Vamos ver aqui a definição do que é verbo. Verbo é a palavra que indica ação, movimento, tudo que indicação é que indica movimento, estado, ou fenômeno meteorológico, fenômeno da natureza, ok? Por exemplo, nevar, chover, relampejar, anoitecer, amanhecer, são palavras consideradas fenômenos da natureza. Por serem fenômenos da natureza, essa ação é considerada um verbo. Verbos que indicam ação: olhar, correr, chorar, cair, pensar, amar, ver, escrever, falar, cantar, uma infinidade. E os que indicam estado? Como eu disse anteriormente, ser, eu sou, tu és, ele é, nós somos, vós sois e eles são. Estar, ficar, parecer, permanecer, o aluno permanece quieto, continuar, tornar-se, encontrar-se, são verbos que indicam estado, beleza? Todo mundo está entendendo qual é a função do verbo? Espero que sim. Vamos dar continuidade, porque verbo é uma classe gramatical variável.
Por que se diz variável? Porque ela se flexiona. E o que é flexionar? É mudar. Ela muda em pessoa, eu, tu, ele, nós, vós, eles. Em número singular, plural. Em modo. Ela muda em tempo. Então, é uma classe gramatical, ou é a classe gramatical que mais se flexiona. Então, muita atenção quando estiver estudando sobre verbo, certo? É importante ter isso em mente. Veja um exemplo. Use, compre, beba, coma, prove. O que eles pensam que nós somos? Ela pergunta, né? E o que nós somos? Ela começa a refletir. Aqui está, nessa tirinha, né? Tirinha porque só temos 2 quadrinhos, quando passa de 4 já não é mais tira, né? A gente já viu isso, vocês já viram isso em outras séries. Use, compre, beba, coma, prove. Verbos indicam ação, palavras que indicam ação. Usar, comprar, beber, comer, provar. São palavras que indicam ação. Se indicam ação, então é ou são verbos, certo? Somos o que... E o que nós somos? Olha, quando ela começa a refletir, o que nós somos? Somos aqui é um verbo que indica um estado ou um verbo de ligação. Porque o verbo que indica estado é aquele verbo de ligação também, certo? Liga uma frase à outra. Então, somos, eu sou, tu és, nós somos, certo? É um verbo de estado. Nós não vimos nessa tira um verbo que indica fenômeno da natureza. Mas eu acredito que fica claro quando a gente diz, né? Choveu forte, relampejou, anoiteceu, amanheceu. Gente, é interessante também, eu acredito que vocês já sabem, mas nunca custa repetir, né? Que os verbos que indicam fenômenos da natureza não podem ser conjugados, tá certo? Não existe eu chovo, tu chove, ok? Não existe. Mas por que são verbos, professora? Porque anteriormente a senhora disse que verbo era aquilo que se conjuga. Uma dica era que verbo a gente identifica que a palavra é verbo quando a gente conjuga em uma das pessoas do discurso, eu, tu, ele, nós, vós, eles. Corretíssimo. Mas chover não é uma ação praticada pelo homem, é verbo, mas não é uma ação praticada pelo homem. É um verbo impessoal. O que é um verbo impessoal? É aquele verbo que a pessoa não pratica essa ação, é um fenômeno da natureza, entenderam? Ok, vamos dar continuidade. Uma flexão de verbo é quanto ao tempo. Eu já disse que verbo é a classe gramatical que mais flexiona, né? Que mais tem mudança, né? E a mudança de tempo, né? A mudança de tempo. E quais são esses tempos de um verbo? Vocês também, isso também não é novidade para vocês, né? O verbo pode estar no presente, a ação pode estar acontecendo no momento em que você fala, não é? Também pode estar no pretérito, que é o passado, ok? É bom que assimile essa outra linguagem, pretérito, porque pretérito e passado é a mesma coisa, mas é importante que vocês tenham essa outra linguagem, pretérito, ok? O pretérito, gente, ele pode ser... Ele acontece de 3 formas, a gente não vai... eu não vou me aprofundar agora nesses tempos verbais, porque a gente pode fazer uma outra aula com isso, certo? E pode estar também no futuro. Então, quais são os tempos do verbo? O verbo pode estar no presente, no pretérito, presente, o que acontece no momento em que eu falo. Pretérito, o que já aconteceu, a ação passada, certo? Futuro é aquilo que ainda vai acontecer. Não é fácil? Foi só para relembrar, porque eu sei que vocês já sabem. Presente, por exemplo, né? A professora está muito bonita hoje. Obrigada. Pretérito, a professora estava muito bonita ontem. Futuro, a professora estará muito bonita amanhã, ou mais bonita amanhã, pois é nossa formatura.
Vocês estão no último ano, né? Nono ano, está no último ano do ensino fundamental 2. Então, a professora estará mais bonita amanhã, pois é a nossa formatura, né? Outra flexão, mas antes de apontar outra flexão do verbo, outra mudança do verbo em que o verbo ocorre, em que o verbo aponta mudança, vamos ver aqui o exemplo. Tempo verbal. Quero uma sopa de legumes. Olha aí, é um diálogo, né? Quero uma sopa de legumes. A mulher diz para o garçom, né? Aí o homem diz para o garçom, aí, sim, senhor, né? Mas sem legumes. Quer uma sopa de legumes, mas sem legumes, né? É uma contradição. Detesto legumes, sabe? O que eu chamo a atenção aqui para vocês, é quanto aos verbos. O assunto é verbo, né? Veja, quando ela diz quero uma sopa é uma ação, ela quer, o verbo querer é uma ação do momento. Do momento, acontece no momento em que eles estão ali à mesa, no restaurante, provavelmente, ela diz, eu quero uma sopa de legumes. Quero é um verbo que está no presente. Eu coloquei presente do indicativo já adiantando, né, a próxima flexão do verbo, que é uma mudança de modo. O verbo está no presente do indicativo. Indicativo é o modo como o verbo se encontra, ok? Que indica uma certeza. Ela está dizendo, eu quero uma sopa de legumes, mas sem legumes, ok? Então, essa tirinha caracteriza um tempo verbal que está no presente, certo? Vamos para outra flexão do verbo, que é quanto ao modo. Quanto ao modo, o verbo pode estar no indicativo, ok? Como vocês veem na tela, né? Aí, modo indicativo. Olha, eu vou ler exatamente como está. Quando o falante tem a certeza de sua atitude, o fato é ou será uma realidade. Então, o verbo vai estar no modo indicativo quando, na hora da fala, eu indico uma certeza. Eu quero isso, eu faço isso, eu tenho isso, ok? Vai indicar uma certeza, vai deixar escancarado. Eu vou estudar, estudarei, estou dizendo que vou fazer isso. Vai indicar uma certeza, certo, gente? Por exemplo, estudei muito para a prova. Foi uma ação que já aconteceu, mas que indica uma certeza. Nós não estamos aqui só com o tempo. Olha, o verbo aqui é estudar. Estudar é o verbo que está flexionado já no passado. Pretérito perfeito. Passado ou pretérito é a mesma coisa. Esse pretérito pode ser perfeito, imperfeito, mais que perfeito, mas a gente vê em outro momento. Vejam só isso. Estudei muito para a prova. Estudei é uma ação que já aconteceu, mas que indica uma certeza. Então, o verbo estudar está no modo indicativo. Certo? É isso que eu quero que vocês compreendam. Outro modo do verbo é subjuntivo. Subjuntivo tem a ver com dúvida, tá certo? Então, é quando o falante não tem certeza da sua atitude, é duvidoso, é um fato duvidoso. Vejam só, a mesma frase indicando um fato duvidoso. Pode ser que eu estude hoje. Pode ser. Não está dando certeza. Se eu disser vou estudar hoje, é certeza. Pode ser que eu vou estudar hoje, é uma incerteza. Se eu der uma certeza, é indicativo. Se restar dúvida, uma incerteza, é subjuntivo. Ok? E o outro modo verbal é o imperativo. Imperativo é quando, na hora da fala, no ato da fala, vai indicar uma ordem, um pedido, um conselho,
tá certo? Isso vai depender da entonação da voz. Se eu disser assim, silêncio, gente, por favor, eu estou pedindo, eu não estou dando uma ordem. Silêncio, gente, por favor, né? É uma ordem. Gente, silêncio, vocês precisam prestar atenção com esse assunto. Esse assunto é importante, é um conselho, ok? Vai depender da forma como você se posiciona. Mas independente de ser ordem, pedido ou conselho, é um modo imperativo. Lembrando que para ser modo verbal, a frase tem que ter verbo, certo? Se eu disser assim, silêncio, silêncio, apenas silêncio, é uma frase imperativa, mas não é um modo imperativo. Para que ela esteja no modo imperativo, eu tenho que dizer silêncio mais alguma coisa. Silêncio, prestem atenção, fiquem sentados, ok? Fiquem quietos. Silêncio. Apenas silêncio é só uma frase imperativa. Mas para ser um modo imperativo, lembrem-se que tem que ter verbo. E o verbo tem que indicar uma ordem, um pedido ou um conselho. Certo, gente? Então, revisando, o modo de um verbo pode acontecer de 3 formas. Ou indicativo, ou subjuntivo, ou imperativo. Indicativo quando o verbo indicar uma certeza. Subjuntivo quando ele indicar o contrário, uma incerteza, uma dúvida. Eu não sei se vai acontecer ou não. Talvez eu viaje amanhã. Ok? Talvez. Talvez é uma palavra que já está indicando que é uma incerteza. Não estou dando certeza que eu vou viajar amanhã. Certo? E imperativo é quando esse verbo vai indicar uma ordem, um pedido ou um conselho. Combinado? Veja um exemplo. Na tira também, eu gosto muito de tira para usar como exemplo. Abaixa, enrola, puxa, tosse, vira, remexe. E agora? Pula. E aí fica feliz, né? As pulgas adoram essa parte da aeróbica. Certo? Vamos chamar a atenção aqui para o verbo. É o verbo. Ela está dançando, né? Fazendo uma atividade física. E os verbos são abaixar, enrolar, puxar, torcer, virar, remexer, pular, né? Vejam que todos esses verbos estão indicando o quê? Estão indicando que uma ordem, ou um pedido ou um conselho, certo? Se ele indicar ordem, pedido ou conselho, como eu disse anteriormente, está no modo imperativo. Então, é uma tira em que os verbos expressam uma ação imperativa. Ok, gente? É uma ação, é um verbo que indica ação. A função do verbo é indicar ação, indicar estado de espírito, ou fenômeno da natureza. E nesta tira nós temos o verbo abaixar, enrolar, vários verbos no caso, né? Abaixar, enrolar, puxar, torcer, virar, remexer, pular, que além de indicarem uma ação, estão indicando também um modo imperativo, ok? Então, no próximo vídeo, a gente continua com o assunto sobre verbo. Mas antes da gente encerrar esse vídeo, eu deixei uma atividade no último slide. Eu queria que vocês tentassem fazer, mesmo que na próxima aula a gente retome esse assunto, porque é um assunto que não esgota aqui, tá certo? Mas que ele tem muitos detalhes e a gente vai vendo esses detalhes porque é importante, ok? Fiquem bem e até o próximo vídeo.